A névoa densa parecia engolir o mundo ao redor de Ethan. O carro, uma velha relíquia de metal enferrujado, avançava lentamente pela estrada sinuosa, coberta por um manto de neblina espesso que tornava a visibilidade quase inexistente. A cada curva, a sensação de desconforto crescia e um aperto no peito se formava, como se a própria estrada estivesse tentando engolir o carro. Quase lá, pensou Ethan, olhando pela janela em busca de algum sinal de vida, mas o único reflexo que ele via era o seu próprio rosto, pálido e cansado. Seus olhos estavam inchados, a mente turva e as mãos suadas no volante. Não sabia exatamente como chegará até ali, mas a carta que receberá o guiara até aquele local esquecido, um hospital que se dizia lugar de cura. Embora ele tivesse a sensação de que mais nada ali fosse curável. A placa enferrujada à beira da estrada finalmente apareceu. Hospital Sainte Gabriel, a última esperança. O nome era promissor, mas algo na forma como as letras se contorciam sob o efeito da ferrugem fazia o local parecer mais uma prisão do que um centro de tratamento. Ethan desacelerou e seguiu pela estrada de terra até a entrada do hospital. Os portões estavam altos e imponentes, mas pareciam distantes, como se estivessem sempre na mesma posição, imóveis no tempo. Quando ele finalmente parou diante deles, o carro parecia ter desaparecido em um mar de silêncio, como se o hospital tivesse absorvido até o som do motor. Ele se sentiu desorientado, mas a carta ainda estava em seu bolso e a promessa de cura parecia ser a única razão pela qual ele ainda não havia desistido. Ele ainda não sabia exatamente o que o havia levado até ali, mas o pensamento de que algo ou alguém o estava esperando naquela construção sombria e solitária o impulsionava para dentro. Ao entrar pela porta principal, Ethan sentiu o ar pesado e denso. Um cheiro de mofo misturado com antissépticos antigos invadiu suas narinas. A entrada do hospital estava deserta, sem qualquer sinal de vida. As luzes fluorescentes piscavam intermitentemente, criando sombras estranhas nas paredes de concreto. Ao fundo, uma recepção vazia. O balcão estava coberto por uma camada fina de poeira, e os papéis espalhados pareciam ter sido deixados ali há anos. Não havia nenhum som, exceto o eco de seus passos. Ethan hesitou por um momento, o medo se infiltrando nas fissuras da sua mente, mas a promessa de respostas o manteve firme. Ele avançou, chamando em voz baixa. Olá? Alguém? Sua voz ecoou pela grande sala vazia. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento que assobiava pelas frestas das janelas quebradas. Desesperado, ele se aproximou do balcão e tocou a campainha, mas nada aconteceu. Com o coração batendo forte no peito, Ethan sentiu um calafrio na espinha. Ele precisava encontrar alguém. Qualquer pessoa. Foi quando ele ouviu o som de passos. Alguém estava se aproximando. Mas o som não vinha de dentro do hospital, e sim do lado de fora, lá fora, onde o vento parecia gritar. O som se aproximava cada vez mais, mas não havia mais ninguém à vista. O medo cresceu ainda mais, e Ethan teve a sensação de que algo não estava certo. Ele virou-se rapidamente e olhou para o corredor estreito que se estendia diante dele. Ao longe, uma figura apareceu, uma silhueta vaga e indistinta, como se estivesse sendo formada pelas sombras da própria estrutura. Era difícil discernir sua forma, mas a presença era inconfundível. Sem saber por quê, Ethan sentiu um impulso incontrolável de se afastar, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, a figura começou a se mover em sua direção, com passos lentos e pesados, como se estivesse fazendo um esforço sobrenatural para se aproximar. Quem está aí? Gritou Ethan, sua voz tremendo, mas a figura não respondeu. Ela simplesmente se arrastava para ele, como se o próprio hospital estivesse tentando atraí-lo para dentro de um pesadelo. Ethan, paralisado pela dúvida e pelo medo, sentiu o ar gelado ao seu redor começar a se apertar. A figura ficou mais próxima e, ao enxergar mais claramente, Ethan percebeu que se tratava de um homem, com um jaleco sujo e velho, seus olhos vazios, como se estivessem entorpecidos pela dor ou pela solidão. O homem se aproximou o suficiente para que Ethan sentisse o cheiro de podridão que emanava dele, misturado ao ambiente fechado e sujo. Quando ele finalmente falou, sua voz era rouca e quebrada, como se tivesse sido raspada de dentro de uma garganta muito esquecida. Você está perdido, não está? Ethan não respondeu, mas a pergunta parecia penetrar em sua alma. Ele olhou nos olhos do homem. Por um momento, não soube dizer se o que estava vendo era real ou uma ilusão. O homem continuou.
seus olhos ainda fixos em Ethan. Todos que chegam aqui estão perdidos, e todos que se perdem jamais saem. E com essas palavras, o homem desapareceu na escuridão do corredor, deixando Ethan sozinho, mais uma vez, em um hospital que parecia não ter fim. Ethan permaneceu parado, os pés congelados no chão, enquanto a figura do homem desaparecia na escuridão do corredor. A luz fraca das lâmpadas fluorescentes zumbia, criando um ambiente ainda mais claustrofóbico e surreal. O silêncio após a aparição do homem era absoluto, como se o próprio hospital tivesse engolido os sons da noite, mas havia algo no ar, uma sensação de presença, uma pressão quase palpável, como se 1000 olhos invisíveis o observassem. Ele deu um passo hesitante em direção ao corredor, seus passos ecoando de maneira exagerada, como se o som fosse amplificado pelas paredes vazias. O medo ainda o dominava, mas algo o impelia a continuar. Ele sabia que não poderia voltar atrás. Algo dentro de si o forçava a seguir em frente, mesmo sabendo que aquilo que o aguardava poderia ser ainda mais terrível do que ele conseguia imaginar. Conforme caminhava, as sombras nas paredes pareciam se mover, distorcendo e se contorcendo, como se as próprias sombras do hospital tivessem vida. Ethan parou por um momento, tentando processar o que estava vendo. Mas as imagens logo se dissiparam, deixando com a sensação de que sua mente estava sendo manipulada, torturada pelas sombras que o rodeavam. O corredor se estendia à sua frente, sem fim, uma linha sinuosa de portas fechadas e salas esquecidas. A cada passo, o ar ficava mais denso e uma sensação de frieza o envolvia, como se algo invisível o estivesse observando, aguardando o momento certo para se revelar. Ele podia ouvir algo, mas não conseguia identificar de onde vinha. Vozes, sussurros. Era quase impossível entender o que diziam, mas havia algo nas palavras que o deixava inquieto, como se fossem chamadas de almas perdidas, tentando alcançar alguém. Ethan apertou os dentes e avançou mais um pouco, suas mãos suadas agarrando a parede em busca de estabilidade. O que está acontecendo aqui? Murmurou para si mesmo, tentando afastar a sensação crescente de pânico. E então, como se as próprias sombras tivessem ouvido sua pergunta, as vozes se tornaram mais nítidas. Elas não vinham de um único lugar, mas pareciam emanar de todas as direções. Algumas eram abafadas, outras mais claras, como se estivessem à beira de sua consciência, tentando se infiltrar em sua mente. Ajude-nos, por favor. A voz era de uma mulher, rouca e cheia de dor. Ethan parou, o coração acelerado, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Ele queria gritar, mas seu medo manteve em silêncio. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem da voz, mas nada estava visível, apenas as paredes sujas e as portas trancadas. Não podemos sair, você tem que nos tirar daqui. Ethan franziu a testa. Essas vozes, eram elas reais ou apenas uma ilusão causada pelo próprio hospital? Ele não sabia. Mas o que sentia era um medo crescente, algo visceral que parecia preencher cada canto de seu ser. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Ele olhou para trás, temendo que alguém ou algo estivesse seguindo, mas o corredor estava vazio, sombrio e silencioso novamente. O som das vozes aumentou, tornando-se uma mistura de gritos abafados, risos distorcidos e palavras que se sobrepunham, tudo se misturando em uma cacofonia que parecia querer devorá-lo por completo. Ethan começou a andar mais rápido, o medo levando a tomar decisões impensadas. Ele se afastava das sombras, mas as vozes pareciam seguir, como uma corrente invisível que puxava para dentro de um abismo. Ele sabia que não podia ceder ao pânico, mas cada vez mais sentia como se sua sanidade estivesse à beira de um colapso. Ele olhou para os lados, tentando encontrar uma saída, uma porta, qualquer coisa que pudesse indicar um fim para aquele pesadelo. Mas as portas estavam todas trancadas. As janelas estavam cobertas por cortinas escuras e empoeiradas, e o único caminho possível era o corredor que se estendia à sua frente. Foi quando ele viu uma porta diferente, ligeiramente entreaberta. O que havia ali? Ele não sabia, mas algo o atraía. Uma promessa silenciosa de respostas, talvez até de liberdade. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou e empurrou a porta com força, entrando rapidamente. A sala era pequena e escura, com apenas uma janela alta, coberta por uma camada de sujeira que mal permitia a entrada de luz. Uma mesa estava no centro, coberta por papéis espalhados, e uma cadeira estava virada para a parede,
como se alguém tivesse se levantado abruptamente e saído. No fundo da sala, uma prateleira de livros antigos estava cheia de volumes que pareciam ter sido negligenciados há muito tempo. Mas foi o que estava no canto que chamou sua atenção. Havia uma velha fotografia emoldurada, com um homem e uma mulher, ambos sorrindo, em um cenário que parecia ser o próprio hospital, embora em um tempo distante. Mas o mais estranho era o olhar nos olhos dos dois, um olhar vazio, uma expressão de quem sabia mais do que devia. Ao se aproximar da foto, uma sensação estranha o tomou. A impressão de que a mulher na imagem o estava observando diretamente. Ele estendeu a mão e tocou o vidro embaçado da moldura. No exato momento em que fez isso, as vozes voltaram, mais altas e mais desesperadas, como se algo dentro do hospital tivesse sido liberado. Ele está chegando. Você não pode escapar. Ethan se afastou da foto, seu coração disparando enquanto a sensação de terror se intensificava. Ele não sabia mais o que estava acontecendo, mas sabia que o hospital estava levando por um caminho do qual talvez não houvesse volta. Mas algo dentro dele o impulsionava a continuar, algo que forçava a enfrentar o que quer que estivesse oculto naquele lugar. Ele tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar as sombras e as vozes que o assombravam. E com um suspiro profundo, Ethan se preparou para seguir em frente. As respostas, ele sabia, estavam em algum lugar naquele hospital, e ele faria tudo para encontrá-las. Ethan recuou, sentindo o coração martelar contra o peito. A figura de jaleco no fim do corredor permaneceu imóvel por um instante, antes de desaparecer na penumbra. O psiquiatra sentiu um arrepio profundo, mas lutou contra o pânico. Respirou fundo e seguiu adiante. Os sussurros ainda ecoavam pelo hospital, e cada passo que ele dava parecia ampliar o peso do ar ao seu redor. Ele se dirigiu para a porta mais próxima e tentou girar a maçaneta. Trancada. Sua lanterna tremeu em sua mão quando ele percebeu que, no vidro empoeirado, uma frase fora escrita com dedos finos. Ele ainda está aqui. As palavras estavam frescas. Alguém ou algo acabará de escrevê-las. Um arrepio percorreu sua espinha. O hospital parecia vivo, consciente de sua presença. Tomando coragem, Ethan decidiu explorar mais a fundo. Encontrou uma escada estreita, escondida atrás de um armário caído, que levava a uma ala que não constava nos mapas do hospital. O local estava isolado, separado por uma pesada porta de ferro enferrujada. Com esforço, ele a empurrou, revelando um corredor decrépito. O cheiro de mofo e algo metálico atingiu suas narinas. As lâmpadas, há muito sem energia, pareciam absorver a pouca luz de sua lanterna. O chão estava coberto de papéis velhos e fichas médicas esquecidas. E então, ele viu, na parede oposta, uma lista de nomes estava gravada no concreto, como se alguém os tivesse arranhado com as próprias unhas. O último nome era Elias Caldwell, seu avô. O ar ficou denso e um calafrio tomou por inteiro. Antes que pudesse reagir, uma porta ao fundo do corredor rangeu e se abriu sozinha. Do outro lado, a escuridão parecia viva. E, do seu interior, veio um sussurro gélido. Você voltou. Ethan não conseguia mais distinguir se estava acordado ou em um pesadelo contínuo. O corredor se estendia diante dele, sem fim, mas a sensação de estar sendo vigiado nunca desaparecia. A cada passo, o som de seus pés ecoava mais alto, como se estivesse entrando em uma prisão invisível, onde o tempo não passava, mas a dor, sim. O que ele começava a entender, embora hesitante, era que o hospital não era apenas um lugar físico. Ele era uma entidade viva, respirando, com uma vontade própria. Ele havia tentado entender o que estava acontecendo desde que chegou ali, mas a cada descoberta, uma nova camada de mistério surgia. As vozes nas sombras, as visões distorcidas e as portas trancadas, como se algo ou alguém tentasse impedi-lo de continuar. Algo parecia querer manter o hospital em segredo, e Ethan estava começando a sentir que ele próprio se tornará parte desse segredo. O silêncio ao redor de Ethan era opressor, mas, de alguma forma, ele sabia que aquele silêncio não era verdadeiro. As paredes do hospital estavam carregadas de ecos de histórias passadas, histórias de dor, medo e perda. De repente, ele sentiu o impulso de voltar atrás, de fugir dali, mas a curiosidade o impulsionava a seguir em frente.
Algo mais o chamava, e ele não sabia dizer se era o desejo de entender o que estava acontecendo ou o medo de ser consumido pelas sombras. Quando ele se aproximou de uma porta no fim do corredor, a madeira escura parecia pulsar, como se estivesse viva. Ele hesitou, a mão estendida em direção à maçaneta, quando uma sensação de déjà vu o invadiu. O som de um relógio antigo, de tic-tac metálico e rítmico, começou a soar na sua mente. Ele fechou os olhos, mas os sons estavam lá, claros como o dia. E então, ele se lembrou. Ele se lembrou de uma história contada por sua avó, quando ainda era criança. Ela falava sobre um hospital antigo, conhecido por seus tratamentos questionáveis, onde as pessoas desapareciam sem deixar vestígios, e ninguém nunca falava sobre elas novamente. Ele sempre pensou que eram apenas contos, histórias de fantasmas para assustá-lo. Mas agora, ali, diante daquela porta, a realidade parecia se sobrepor à fantasia. Com uma respiração profunda, Ethan girou a maçaneta e entrou na sala. O ambiente dentro era abafado e imerso em sombras. O que parecia ser uma sala de tratamentos, uma antiga enfermaria, estava tomada por poeira, com móveis velhos e quebrados. No centro da sala, uma mesa de operação estava coberta por uma lona suja, e ao redor, cadeiras e instrumentos estavam jogados de maneira desordenada, como se a sala tivesse sido abandonada às pressas. Mas o que realmente chamou sua atenção foram os jornais espalhados no chão, amarelados pelo tempo, mas com títulos claramente legíveis. Ele se abaixou e começou a folhear as páginas amassadas, seus olhos se fixando em uma reportagem datada de anos atrás. O título estava destacado em letras grandes: Mistérios do Hospital de Sombra. Pacientes desaparecem sem rastro. Seu coração disparou, e ele leu rapidamente, absorvendo cada palavra. A história falava sobre vários pacientes que haviam sido internados no hospital e depois desaparecido, sem que suas famílias recebessem qualquer explicação. As investigações iniciais apontavam para falhas nos registros médicos, mas logo tudo foi silenciado. O hospital foi fechado por algum tempo, mas os casos nunca foram resolvidos. O mais perturbador era a última linha do artigo. A última coisa que os médicos relataram foi uma série de vozes inexplicáveis, sussurrando de dentro das paredes. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um grito. Ele olhou em volta da sala e, pela primeira vez, sentiu uma pressão esmagadora, como se as paredes ao seu redor estivessem fechando. O hospital, o lugar que antes parecia um labirinto de mistério, agora estava começando a se revelar como uma prisão do passado. Mas o que ele ainda não compreendia era o propósito de tudo isso. Por que ele? Por que aquele hospital? O que ele tinha a ver com aquilo? O som das vozes, agora mais nítido e claro do que nunca, preencheu o ar novamente. Não eram mais sussurros baixos, mas palavras que se formavam, como se as paredes fossem uma espécie de eco do sofrimento. A verdade está enterrada aqui. A voz soou, agora nítida, vinda do canto mais escuro da sala. Ethan virou-se rapidamente, tentando localizar a origem do som, mas não havia ninguém lá. Só a mesa velha, os papéis e o peso do ar que o envolvia. Uma sensação de desespero o envolveu, e ele deu um passo para trás, ainda olhando em volta, sentindo que as respostas que ele procurava estavam bem ali, escondidas sob a camada de poeira e escuridão. Foi quando algo na parede chamou sua atenção. Um pequeno pedaço de papel preso entre as rachaduras da pintura. Ele o arrancou, tremendo, e ao desenrolá-lo, encontrou uma lista de nomes, todos médicos e pacientes do hospital. Mas o que realmente lhe gelou o sangue foi o nome que estava no final da lista: Ethan Collins. Seu nome, claramente escrito ali, com uma data, 3 de maio de 1989. O choque foi profundo. Como seu nome poderia estar ali? Ele nunca tinha estado naquele hospital antes. Nunca. Seu coração acelerou ainda mais enquanto tentava processar o que isso significava. Ele sentiu como se algo estivesse tentando manipular sua memória, distorcer sua realidade. Ele precisava entender. Ele precisava saber a verdade. Mas a verdade, ele logo perceberia, não era algo fácil de encontrar. O hospital estava enterrando as respostas sob camadas de mentiras e sombras, e a única maneira de escapar era seguir mais fundo, enfrentando os próprios ecos do passado que o assombravam. O som da porta se fechando com força atrás de Ethan foi como um grito no vazio. Ele deu um passo para trás, tentando controlar o pânico crescente.
A lanterna tremia em sua mão, e os sussurros, mais claros agora, pareciam se formar como vozes familiares. A sensação de estar sendo observado apertava ainda mais, como se uma presença invisível estivesse a poucos centímetros de seu corpo. A escuridão parecia engolir o ambiente, criando uma sensação de claustrofobia. O cheiro de mofo e deterioração estava mais forte, misturado com o cheiro metálico do sangue. Ethan precisava sair dali, mas a porta que ele havia entrado estava agora completamente trancada. Sem escolhas, ele se virou para o diário nas suas mãos, como se ele fosse a chave para desvendar aquele mistério. Ao abrir o diário novamente, os olhos de Ethan percorreram as últimas páginas. A escrita, cada vez mais apressada, parecia refletir o desespero do autor, e ele sentiu um nó apertado na garganta. Ele parou em uma passagem específica. Eles estavam experimentando com a mente. Cada paciente era uma cobaia. Eu vi algo que não deveria, e agora tudo está se desfazendo. Elias, não posso mais fugir. A frase estava cravada na memória de Ethan. O nome Elias, sua conexão com seu avô, começou a fazer sentido, mas algo estava errado. O que era aquele hospital? Quais experimentos estavam sendo realizados ali? E por que seu avô estava tão envolvido? Enquanto Ethan refletia, ele ouviu um som suave vindo de um canto escuro da sala. Lentamente, ele se virou, seu corpo rígido de tensão. Quando a lanterna iluminou o local, seus olhos se arregalaram ao ver uma figura encapuzada, de costas para ele. Era impossível discernir seu rosto, mas ele sentiu que a presença ali era imponente, ao mesmo tempo desconcertante. Antes se pudesse se mover, a figura virou-se lentamente, revelando uma face familiar, a de seu próprio avô, mas deformada, como se algo tivesse consumido a essência daquele homem. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e sua boca, movendo-se, murmurou palavras que Ethan não conseguiu entender. Com a visão embaçada pela angústia, Ethan tropeçou para trás, caindo no chão frio e sujo. A figura desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando apenas o som abafado de sua respiração no ar. A lanterna piscou mais uma vez, e quando a luz voltou, o diário estava em suas mãos, mas as últimas páginas haviam sumido, deixando apenas uma linha de escrita visível na parte de trás da capa. A verdade não pode ser contada. Você verá o que foi feito. O medo agora tomava conta de Ethan de forma irreversível. Ele já sabia o suficiente para perceber que a única maneira de escapar daquela prisão de sombra era enfrentar o que acontecerá. Mas a verdade estava se tornando um peso esmagador. Ele precisaria encontrar a resposta, e rápido, ou se perderia junto com os outros que um dia estiveram ali. A lanterna apagou, deixando na total escuridão. A escuridão parecia estar se espessando, engolindo tudo ao redor de Ethan. O frio da sala era penetrante, como se o próprio hospital estivesse tentando afastá-lo, afastar qualquer pessoa que ousasse descobrir a verdade sobre seus segredos. Mas Ethan não podia mais recuar. A sombra da figura de seu avô, deformada e espectral, ainda estava gravada em sua mente. Ele sabia que precisava entender o que havia acontecido ali. Com um impulso de coragem, Ethan tentou novamente abrir a porta de ferro. As suas mãos estavam trêmulas, mas ele sabia que era sua única saída. Quando a porta finalmente se abriu com um estalo, ele entrou no corredor, agora mais sombrio do que antes, com o som de passos ecoando ao fundo. O hospital parecia se estender infinitamente à sua frente, como um labirinto de corredores abandonados e portas trancadas. Enquanto caminhava, ele sentiu uma sensação crescente de que estava sendo seguido. Uma presença invisível parecia estar sempre a poucos passos dele. De repente, ele ouviu um sussurro inconfundível, e a voz era de seu avô, Elias. Você não deveria estar aqui, Ethan. A voz era clara, nítida, como se seu avô estivesse falando diretamente em seu ouvido. Ele parou, o coração batendo no peito. Era impossível. Seu avô estava morto. Mas a voz não era uma ilusão, não uma lembrança distorcida. Era real. Estava vindo de algum lugar profundo no hospital. A pressão sobre o peito de Ethan aumentava. Cada passo que ele dava parecia ser um peso maior, e os sussurros foram ficando mais intensos, mais urgentes. Quando ele virou a esquina de um corredor, uma visão horrível o paralisou. No fim do corredor, uma figura familiar estava deitada, coberta por um lençol branco. Ethan deu um passo hesitante em direção à figura, mas parou quando percebeu algo incomum.
O lençol se movia sozinho. Antes que pudesse reagir, uma mão apareceu debaixo do lençol. A mão era pálida, com dedos longos e finos, como se não pertencessem mais a um ser humano. Ela se levantou lentamente e o corpo coberto começou a se erguer, como se a vida estivesse retornando àquela forma descomunal. Ethan retrocedeu, mas o medo não o deixou correr. Ele estava preso, sem saber o que fazer. A figura se levantou completamente. Era uma criatura grotesca, com os olhos de Elias, mas seu corpo estava deformado, contorcido de uma maneira horrível, como se houvesse sido submetido a algum tipo de experiência monstruosa. A criatura olhou diretamente para Ethan, e seu rosto contorceu-se em um sorriso que não era humano. Você me trouxe de volta. Ethan, você trouxe a dor de volta. Ethan gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. A criatura avançou com passos pesados, seus olhos fixos nele, como se soubesse exatamente onde ele estava. A sala parecia girar em torno dele, a realidade distorcida. Antes que a criatura pudesse chegar perto, um estrondo ensurdecedor ecoou por todo o hospital, como se uma enorme explosão tivesse sacudido os alicerces. A criatura parou de repente e se virou, sua expressão de raiva se transformando em uma mistura de confusão e medo. Ethan aproveitou o momento de distração e correu para o corredor oposto, sem olhar para trás. Ele não sabia para onde estava indo, apenas corria, desesperado, tentando escapar de algo que não podia entender. A sensação de que o hospital estava vivo, pulsando, foi aumentando. As paredes pareciam se fechar sobre ele, os corredores se estreitando, enquanto os sussurros tomavam uma intensidade ensurdecedora. Quando finalmente encontrou uma escada que levava ao andar superior, subiu sem hesitar, esperando encontrar uma saída, um lugar onde pudesse respirar. Mas ao chegar ao topo da escada, se deparou com uma porta de vidro. Quando a tocou, o vidro se estilhaçou sob seus dedos, revelando apenas a escuridão infinita atrás da porta. Ethan, sem mais forças, caiu de joelhos, derrotado. Ele não sabia mais o que fazer, nem como sair dali. A única coisa que restava era a percepção de que o hospital estava fazendo de tudo para mantê-lo dentro de suas paredes. E ali, naquela escuridão, ele ouviu uma última vez a voz de seu avô. Ela vinha de todos os lados. Agora você entende. Ethan estava imerso na escuridão, sentindo uma sensação de impotência que o envolvia por completo. O peso da atmosfera do hospital se tornava ainda mais opressor, como se ele estivesse sendo puxado para dentro de uma espiral sem fim. Cada fibra do seu ser implorava para que ele fosse capaz de escapar, mas o ambiente ao seu redor parecia conspirar contra sua liberdade. A ideia de que o hospital estava vivo nunca lhe pareceu tão real. Ele estava sendo consumido por um pesadelo sem fim. A voz de seu avô ainda ecoava em sua mente, uma lembrança que agora parecia tão distante quanto o próprio tempo. Agora você entende. Mas o que ele entendia? O que significava aquela declaração? Elias, o avô que ele havia perdido anos atrás, estava preso ali, mas de alguma forma parecia mais uma sombra do que um homem. A dor que emanava de sua figura deformada ainda pairava sobre ele, e Ethan não conseguia afastá-la. Com o vidro da porta quebrado em seus dedos, a escuridão além dela parecia mais densa, uma noite sem estrelas. Ele tocou as bordas da porta com mãos trêmulas, tentando afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A porta era a última possibilidade de fuga, mas ele sabia que algo aguardava lá, algo que ele não podia entender. Foi quando ele sentiu uma presença, um sussurro. Aquele som baixo e vago que se tornará constante desde que ele entrou naquele lugar. Uma presença que ele não podia ver, mas que podia sentir. Como um pesadelo, a sensação de ser observado nunca se afastava. Era uma sensação de perda e desespero, como se o próprio hospital estivesse observando e esperando que ele tomasse a decisão errada. Ethan respirou fundo. Ele não tinha mais escolha. Devagar, hesitante, ele se levantou do chão frio e caminhou em direção à porta de vidro quebrada. O corredor à frente se estendia como uma garganta aberta para o abismo, e o som dos seus passos parecia ser a única coisa que estava naquele lugar. Cada passo ecoava, cada respiração parecia mais pesada que a anterior. Ao atravessar a porta, o ambiente mudou imediatamente. A escuridão parecia se intensificar à medida que ele se afastava do hospital, mas algo mais o cercava.
Havia uma sensação de vazio absoluto, uma tranquilidade mortal que fazia com que ele se sentisse como um intruso em um espaço onde a vida não mais existia. O que quer que estivesse além da porta não era um lugar comum. Era um limbo, uma realidade paralela onde o tempo não tinha significado. À medida que ele caminhava, seu coração batia acelerado. A pressão no peito, a sensação de que ele estava sendo observado, aumentava a cada passo. Foi então que ele viu uma luz distante, uma pequena faísca que parecia vir de um farol perdido em uma névoa densa. Ele não sabia por quê, mas aquela luz era irresistível. Talvez fosse a resposta para tudo o que ele buscava. Talvez fosse a única maneira de escapar. Quando se aproximou da luz, percebeu que ela emanava de uma porta. Uma porta de madeira envelhecida, com entalhes misteriosos que pareciam quase vivos, se movendo sob a luz fraca. Não havia nada mais no horizonte, apenas aquela porta. Era como se o universo ao redor tivesse se reduzido a ela, uma última tentativa de oferecer um caminho. Mas o que estava atrás dela? Ethan sentiu uma presença, a mesma sensação de estar sendo vigiado, mas agora mais intensa. Como se a porta soubesse quem ele era, como se ela tivesse seus próprios planos. Ele tocou a maçaneta, sentindo-a fria e inerte, e a porta se abriu com um rangido suave, revelando que parecia ser o próprio núcleo do hospital. Dentro da sala, uma figura estava sentada, de costas, olhando para uma mesa cheia de papéis e objetos antigos. A luz vinda da porta iluminava sua figura. Ethan não conseguia enxergar seu rosto, mas algo naquele cenário parecia estranhamente familiar. À medida que a figura se virou lentamente, ele sentia um calafrio percorrer sua espinha. Era Elias, mas não o Elias de antes. O homem à sua frente não parecia mais humano. Seu corpo estava distorcido, como uma marionete feita de sombras e carne. Seus olhos estavam vazios, sem pupilas, apenas órbitas negras como escuridão ao redor. A boca de Elias se moveu, mas as palavras que saíram não eram uma fala, mas uma mistura de sons ininteligíveis que faziam o ar parecer denso e difícil de respirar. Então, você chegou até aqui. Você não deveria estar aqui. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo não fazia sentido. Era como se a própria essência de Elias estivesse ali, mas algo mais estava tomando controle. Algo escuro e ancestral. Ethan deu um passo para trás, mas as paredes da sala começaram a se mover. O espaço ao seu redor se distorcia, tornando-se menor, mais apertado. A porta atrás dele se fechou sozinha, prendendo-o ali, sem saída. Ele estava preso, sem mais alternativas. O que quer que fosse aquela figura diante dele, não era mais seu avô. Era uma manifestação do que o hospital havia se tornado, um reflexo das suas próprias escolhas. As paredes continuaram a se aproximar, e Ethan sentiu que a sala se tornava cada vez mais um cárcere, um lugar onde os horrores do hospital se concretizavam. Ele sabia que não havia mais escapatória. O hospital, ou melhor, o que restava dele, estava pronto para devorá-lo. E então, em um último grito, o chão se abriu sob seus pés, e a escuridão engoliu de uma vez, como se nunca tivesse existido. O hospital estava vazio novamente. A escuridão não era mais um conceito abstrato. Ethan não sabia quanto tempo havia se passado desde que caiu no abismo que o hospital lhe ofereceu. O vazio que o rodeava não era mais apenas físico, mas existencial. Ele não conseguia mais distinguir o que era real, o que era lembrança ou delírio, e o que estava apenas sendo alimentado por suas próprias inseguranças. Ele estava em um lugar que não deveria existir, um vazio intermitente onde não havia passado, presente ou futuro. Sua mente, saturada de horror, tentava se agarrar a algum ponto de referência, mas nada fazia sentido. O silêncio que o envolvia parecia mais opressor que qualquer grito. Nenhum som, nenhum movimento, nem mesmo seu próprio corpo parecia real. Ele estava sozinho, mas a solidão se tornará uma presença palpável, como uma sombra que tomava forma. Com as mãos ainda tremendo, Ethan tocou sua própria pele, como se procurasse se lembrar de quem ele era, se ainda existia. Ele sentia a textura de sua pele, mas não podia se convencer de que aquilo fosse mais do que uma ilusão. É tudo uma mentira, ele pensou. Eu nunca escapei. O hospital me pegou. E agora estou aqui. A sensação de estar em um limbo entre a vida e a morte era esmagadora.
O hospital não tinha apenas destruído a percepção do mundo físico, mas também da própria identidade. Ele não era mais Ethan, nem o homem que havia caminhado pelos corredores vazios em busca de respostas. Ele era apenas um reflexo distorcido, uma alma perdida em um espaço onde o tempo se desconectara completamente. No entanto, quando sua mente finalmente começou a se acalmar, uma estranha sensação de alívio tomou conta de seu peito. Não havia mais angústia, não havia mais medo, somente a quietude, profunda e absoluta. A escuridão já não era aterradora. Era como se ele tivesse finalmente se rendido ao destino que o aguardava, como se o próprio hospital tivesse preenchido o vazio que o atormentava. E então, uma leve brisa passou por ele, quase imperceptível, como um suspiro suave no ar. Uma sensação de conforto se espalhou por seu corpo, como se estivesse sendo abraçado por algo maior, mais antigo. No meio da escuridão total, um feixe de luz começou a brilhar à sua frente, como um farol distante. Era a mesma luz que ele havia visto antes, mas agora ela parecia mais suave, menos ameaçadora. Seria uma fuga ou mais uma armadilha? Sem pensar, Ethan começou a andar em direção à luz. Cada passo parecia mais leve, mais sereno. O medo já não o controlava. A dor, o sofrimento, tudo isso parecia ter sido dissolvido pela quietude do lugar. À medida que se aproximava da luz, ele percebeu que não era uma luz comum, mas uma porta. Uma porta que se abria para algo. Mas o quê? Ele parou diante dela, hesitante. Não sabia se deveria atravessar ou se aquilo era apenas mais um truque do hospital, um jogo para manter sua mente presa. Mas, ao olhar para a porta, ele percebeu algo que o fez tomar a decisão final. Uma inscrição. Era pequena, quase imperceptível, gravada na madeira da porta. As palavras estavam gastas, mas ele conseguia lê-las claramente. A verdade está aqui. A verdade. Será que era isso que ele havia buscado? A resposta para os horrores que havia vivido? Ou era apenas mais uma ilusão, uma última tentativa do hospital de mantê-lo preso? Não havia mais espaço para escolhas. Ethan sentiu que precisava saber. Precisava enfrentar a verdade, por mais que isso significasse o fim. Com um último suspiro, ele empurrou a porta, sentindo-a ceder facilmente. A luz se intensificou, e ele deu o passo final para dentro. Quando seus pés tocaram o outro lado, tudo se apagou. Não havia mais dor. Não havia mais medo. Não havia mais hospital. Apenas o vazio. Ele se sentiu em paz pela primeira vez. A quietude era total, mas a luz agora estava em sua alma. Ethan finalmente compreendeu. Não era o hospital que o havia aprisionado. Era sua própria mente, suas próprias escolhas e medos. E, finalmente, ele havia se libertado. A verdade não estava em outro lugar. Estava dentro dele o tempo todo. O hospital que Ethan conheceu nunca existiu da maneira como ele o lembrava. Ou talvez tenha existido apenas na sua mente, uma manifestação de uma realidade fragmentada que, agora, não fazia mais sentido algum. Após o silêncio absoluto, após a última porta se fechar, Ethan havia se perdido. Não era mais uma questão de tempo, espaço ou existência. Ele se tornará uma parte do todo, da memória de um lugar esquecido, da história de um ser que se dissipou como fumaça. Mas a sensação de alívio ainda permanecia. A paz, que havia sido tão esquiva em sua jornada, agora era sua companhia constante. À medida que sua consciência se dissolvia no vazio, ele se lembrava vagamente de algo, um som, algo distante. Era como um eco, vindo de um lugar indefinido, um último suspiro de sua própria humanidade. Mas o eco não era mais um grito, como antes. Não era mais um pedido de ajuda ou uma busca por redenção. Era suave. Era como a lembrança de algo que já havia se perdido, mas que ainda assim ecoava na eternidade. Dentro de sua mente, um pensamento surgiu, quase sem querer. Eu já estava perdido, e agora estou em paz. A sensação de peso, de luta constante, de se arrastar pelos corredores daquele hospital gótico, se desfez como uma neblina ao amanhecer. Ele sentiu que finalmente havia entendido algo essencial. O sofrimento nunca foi causado pelas paredes frias ou pelos rostos de pacientes esquecidos, mas pelas escolhas que ele fizera. As memórias se apagavam agora, não com raiva ou desespero, mas com aceitação. Na última imagem que lhe restava, um brilho tênue surgia novamente à sua frente.
Não era uma luz, mas uma sombra tênue de algo que ele já conhecia, algo que havia perdido para sempre. E então, tudo se desfez. A porta que se fechou atrás dele não era apenas a saída de um hospital, mas o fechamento definitivo de um ciclo. Ethan não era mais uma alma errante, presa em um lugar de tortura mental. Ele se tornará parte do grande vazio, onde não havia dor, nem prazer, apenas a quietude do fim. O eco que ainda reverberava não era mais seu, mas de todos aqueles que, como ele, já haviam sido esquecidos.